Refrigerante faz mal? Engorda? Dá celulite? Refrigerante é melhor o original, o tradicional ou refrigerante zero? Enfim, várias dessas questões vamos responder neste vídeo aqui e eu espero ajudar muita gente com essa informação. Maravilha? Então vamos começar a brincadeira aí. Bom, primeira coisa, a gente já sabe que o refrigerante está na vida de muita gente, não só das crianças e adolescentes, como também na vida de muitos adultos. Muitos adultos são até bastante viciados em refrigerante, né? E a gente pode entrar até nessa questão, por que muita gente se vicia em refrigerante? Vou criar um outro vídeo para a gente falar especificamente disso, mas rapidamente falando. Bom, refrigerante, primeira coisa, ele tem muito açúcar, esse já é um ponto, ele tem cafeína, é outro ponto. E ele também tem uma questão muito emocional, por exemplo, você às vezes toma refrigerante em momentos específicos da sua vida. Putz, quando você encontra sua família, você vai lá e toma um refrigerante ali. Então, tem bastante coisa que faz a gente viciar naquilo, não é só a questão física, né? A questão emocional também, o quanto aquilo está associado com alguma coisa. Ah, você acabou de jogar um futebol e aí vem e toma um refrigerante, aquela sensação de refrescância e tudo mais. Isso também vicia o psicológico, né? De tipo, você associa aquela sensação de levemente de prazer e tal. Então tem um monte de coisa, desde a questão física até a questão psicológica, tá? Então o vício, ele é mais complexo do que somente a parte física, a gente falar. Ah, qual é a substância que vicia? Tem cafeína, tem açúcar, tem sódio, tem o gásinho ali que dá a sensação de refrescância. Tudo isso vicia? É possível, mas é só isso? Será que não tem nada psicológico? Claro que tem também. Quem estuda vícios sabe que tem muita questão psicológica envolvida nisso aí. Show? Agora vamos seguir. Refrigerante, a primeira coisa, ele hidrata? Não, refrigerante não hidrata, ele desidrata. E por que ele faz isso, né? O refrigerante, apesar dele ter esse sabor doce, ele tem muito sódio. Com o sódio entrando mais no nosso organismo, desequilibra os níveis de sódio que a gente tem dentro ali do nosso sangue, por exemplo, e aí o corpo ele vai fazer um trabalho de querer eliminar esse sódio. Muitas vezes com o rim ali trabalhando mais para eliminar isso. E como é que ele vai eliminar sódio? Urinando mais, então vai sair mais líquido também. Então você ingeriu algo com mais sódio, seu corpo desequilibrou ali, agora ele precisa se reequilibrar. Então uma das formas dele reequilibrar eliminando essa quantidade excessiva de sódio é fazendo você urinar mais, tá? Então ele vai desidratar ao invés de hidratar. A hidratação não tem a ver só com ingestão de líquidos. A gente tem sim a ingestão de água e também precisamos estar com os nossos minerais em equilíbrio, né? Os nossos eletrólitos, vamos chamar assim, que é um termo muito usado aí no meio científico, tá? Mas os nossos minerais precisam estar em equilíbrio junto com os níveis de água também. Então, quando está em desequilíbrio, a gente tende a ficar desidratado, beleza? Então, não basta ingerir algo líquido que vai resolver a tua vida. Precisa ser algo que traga equilíbrio para as suas células. Fechou? Agora, engorda? O refrigerante engorda? Bom, a gente vai analisar de diversos aspectos. Depende, né? A questão do engordar, ela é muito relativa. Por exemplo, se você for uma pessoa magérrima, que tem até dificuldade de engordar, você tomar um refrigerante, você não vai engordar. Especificamente falando, tomei o refrigerante e engordei. A questão do engordar ou do emagrecer é um processo muito mais amplo aí de equilíbrio, né, do metabolismo corporal. Então, falar que o refrigerante já vai te engordar, não é bem assim, mas não significa que eu estou dizendo que ele é bom e não pode te engordar. Você vai ter que analisar o seu cenário, e aqui estou falando exclusivamente de engordar ou não engordar, tá? Não estou falando que ele é bom. Agora, falando exclusivamente de engordar e não engordar, você vai ter que analisar o seu cenário. Como é que é o seu gasto calórico, como é que está o seu corpo, como é que está o seu consumo, a sua alimentação, a sua dieta, né? Então, você vai ter que analisar o seu cenário.
Recomendo refrigerante? Não recomendo. Nenhum deles, tá? Nem o de cola, nem vários outros refrigerantes. Não recomendo. Agora, se você estiver olhando exclusivamente se você vai engordar ou não, você vai ter que analisar o seu cenário, beleza? Agora, refrigerante, ele é um problema em quais outros cenários, né? Por exemplo, refrigerante causa celulite? Sim, ele tende a causar celulite, né? Por várias questões. Podemos falar da questão calórica também, né? Se ele contribuir com o seu ganho de peso, tende a aumentar a questão da celulite. Também podemos falar da questão do excesso de açúcar, que também tende a gerar mais inflamação no corpo, mais inflamação no tecido ali, vai ter aquela questão de gerar a celulite, né? Também temos um efeito de glicação dentro do nosso organismo, quando a gente recebe muito açúcar, né? Essas coisas assim, muito carboidrato e tudo mais, tem um efeito chamado glicação. Esse efeito gera ali a inflamação, danifica ali o colágeno, por exemplo. Então, danificando o colágeno, tende a gerar celulite. Então, sim, né? O refrigerante ele é um problema para quem está preocupado pensando na questão da celulite e para várias outras questões, o refrigerante é sim um problema. As pessoas se perguntam, e o zero? Né? O refrigerante zero é melhor que o tradicional? Aí depende do aspecto que você está olhando. Os dois, na verdade, não são bons. Mas se você estiver olhando, de repente, por uma questão calórica, às vezes você vai ver que talvez você consiga um pouco menos de calorias ali. Agora, se você for olhar a questão do açúcar em si, sim, eles tiram o açúcar e eles colocam outra substância para dar um gosto. E uma das outras coisas que acaba acontecendo é que eles aumentam o nível de sódio também. Então o refrigerante, eu estou até com ele, vou abrir um aqui, ó. Você provavelmente não vai ver aí na tela, tá? Mas só falando rapidamente, o tradicional, ele tem aqui a cada 200 ml, então que é um copo que eles dizem, né? Um copo de 200 ml tem 10 miligramas de sódio, o que já é um tanto. Agora, se você for aqui no sem açúcar, tá? Vamos ver, o sem açúcar, um copo tem 28, ou seja, tem quase 3 vezes mais de sódio dentro do zero, né? Do sem açúcar, né? Então, você vai ter que pensar sobre essa questão também, ó. E no outro aqui, que é uma outra variação que eles fizeram, aqui não vou citar nomes, tá? Mas esse outro tem aqui 18 miligramas a cada 200 ml, 18 miligramas de sódio. Então, você percebe que 3 variações têm quantidades de sódio distintas. A quantidade de sódio também vai influenciar aí a sua desidratação e tudo mais, tá? Aí você vai ter que analisar carboidratos, os açúcares, né? Aqui, por exemplo, num sem açúcar aqui que está aparecendo para mim, está dizendo 0 gramas de açúcar. Vamos olhar aqui um tradicional, tem 21 gramas de açúcar a cada 200 ml. Vamos olhar a outra variação aqui que temos aqui, tem 11 gramas de açúcar. Então tudo varia, qual é o tipo, né? Só que você vai ver que muda também a composição, tem adoçante e tal. Bom, então esse é o ponto. Zero ou tradicional, nenhum dos dois eu recomendo. Entretanto, você vai ver a sua necessidade, né? Tem pessoas que querem aquele refrigerante, mas de repente tem diabetes, como que ela vai lidar com aquilo, certo? Então tem esse ponto aí para você pensar também. Beleza? Agora, quer substituir o refrigerante? O que você pode fazer? Bom, tem um que é bem legal, que eu gosto bastante também, que é você pegar uma água de coco e espremer um limão. Fica um gosto bem gostoso, fica diferente, óbvio, não fica com gosto dos refrigerantes que você conhece, não fica nem com os refrigerantes de cola, nem com os refrigerantes aí que são supostamente de limão e tudo mais. Não fica, mas fica diferente, dá uma outra sensação. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente colocar água com gás junto. Não gosto muito da água com gás, mas é uma possibilidade, tá? E aí você pode buscar outros caminhos também, fazer algumas outras bebidas, de repente tomar só água de coco, ter o costume de tomar água de coco e tal. Tem vários pontos, né? E se você quiser saber quais são alguns dos problemas do refrigerante, né? O que o refrigerante causa tão mal assim? Bom, a gente tem os gases, né? O gás que é colocado, que ele já atrapalha a digestão, já dilui um pouco ali o ácido clorídrico que temos dentro do nosso estômago, ele também distende o abdômen. Então
Então, ele já atrapalha um pouco a digestão. Temos o excesso de açúcar, tem muito açúcar, principalmente nos tradicionais e tal. No zero vai ter mais adoçante. Ele tem a questão do ácido fosfórico. O ácido fosfórico ali, ele atrapalha em vários mecanismos do organismo. Por exemplo, ele deixa o corpo mais ácido, ele diminui ali a questão do cálcio, do magnésio. Então, são vários elementos importantes para o nosso corpo que esse ácido fosfórico afeta. Ele tem um excesso de cafeína também. A cafeína, a gente até consegue lidar ali em poucas doses e tal, mas ele também tem o excesso de cafeína, tem o excesso de sódio. Então tem muito problema, né? Tem aquele corante caramelo 4 que é problemático também. Claro, alguns refrigerantes não têm esse corante, alguns têm. Então aí é mais individual da questão do tipo de refrigerante. Mas enfim, então tem vários pontos para você pensar sobre a questão do refrigerante, se não vale você se esforçar para tirar isso da sua vida. Porque tem muita coisa mais interessante, muita coisa mais gostosa, mas que óbvio, você acabou ficando preso a uma coisa que em algum momento da sua história entrou na tua vida. Mas você é capaz de superar isso e de buscar outros caminhos. Tem muitos drinks saudáveis que você pode criar na sua casa mesmo, né? Não é para você ficar tomando muito drink, muito suco e tudo mais, mas se você quiser, você consegue substituir um pouco. Fechou? Espero ter ajudado com esse vídeo. Tem muita informação que dá para falar aí de forma mais aprofundada e tudo mais, mas aqui está um panorama geral aí da questão dos refrigerantes, e aí não estou falando de uma marca específica, de um tipo específico, todos são problemáticos, tá? Todos esses refrigerantes industrializados e tal. Você de repente pode substituir ali por questões por kombucha, por exemplo, tá? Tem gente que gosta muito de kombucha, você pode substituir por kombucha. Enfim, então buscar caminhos mais saudáveis com certeza é muito mais interessante. Beleza? Se você ficou com dúvida, tem sugestões, gostaria que eu trouxesse outros temas aqui, deixa nos comentários abaixo que eu procuro trazer para vocês. E caso você ainda não saiba, nós temos 2 grupos no Facebook gratuitos, um focado em emagrecimento saudável e o outro em estilo de vida saudável. Também temos um canal no Telegram, então todos os links estão aí abaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Fique à vontade aí para seguir a gente, participar e tudo mais. Beleza? E se você tem dúvidas, gostaria que a gente falasse de alguma pauta, ficou alguma dúvida do vídeo, tem alguma pauta específica que você gostaria que a gente trouxesse, deixa nos comentários abaixo também, beleza? Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima!